Bom, gente, vamos dar continuidade aqui a nossos vídeos em clínica médica e hoje falando sobre afecções do sistema nervoso. Nós falamos no vídeo passado sobre a anatomia, a fisiologia do sistema nervoso central e periférico. A gente falou sobre a ação de três neurônios muito importantes, que é o motor sensitivo e, e o intermotor. São três, tem vários neurônios, mas esses três neurônios são muito importantes para o nosso entendimento, para a anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao sistema nervoso. Vamos falar sobre AVE, que é o acidente vascular encefálico. Vamos falar sobre o que acontece e vamos falar sobre TCE, que é o traumatismo craniano, e vamos falar sobre o traumatismo da medula espinhal. São três afecções. Vamos falar também sobre cefaleia, que é a dor de cabeça. E eu acho que são afecções que nós temos que entender. Nós, como profissionais da área da enfermagem, temos que entender essas afecções para quando a gente está atuar na clínica médica, para o profissional de enfermagem, quando for atuar na clínica médica, tanto no trabalho como no estágio, a pessoa saber dar aquele diagnóstico, saber as afecções, para saber definir o diagnóstico correto e as medicações que aquele paciente precisa tomar. E os cuidados de enfermagem. Então, vamos falar aqui sobre acidente vascular encefálico, que é conhecido aqui como AVE, acidente vascular encefálico. O acidente, a gente já sabe o que é acidente. Acidente é um problema, que acontece na sua vida, um inesperado. Vascular vem da vascularização das veias e artéria. Encefálico por quê? Porque nós acabamos de passar por um vídeo, o encéfalo. Toda essa parte aqui é a região do encéfalo. A gente vê aqui essa imagem. Então, acidente vascular encefálico. Então, o acidente vascular encefálico, ele pode ser dividido. Primeiro, eu vou dar aqui uma definição, depois a gente vai ver mais adiante como foi feito o slide, por escrito. Então, eu vou dar aqui só uma definição para a gente ter mais ou menos uma ideia. Quando a gente entrar mais adiante, a gente já está por dentro do que aprendemos aqui. Então, você vê aqui uma imagem, a gente já mostrou isso daqui na anatomia e na fisiologia. Aqui é o giro do símbolo, né? Essa parte aqui. E essa parte aqui é a medula espinhal. Você vê aqui onde desce aqui a medula espinhal. E a gente vê aqui essa parte aqui em azul. Você vê aqui onde tem uma obstrução. Nós falamos no sistema cardiovascular, do infarto agudo do miocárdio, né? Quando acontece uma placa de ateroma nas artérias coronárias, não foi isso? Bom, aqui não seria diferente. Essa parte aqui do encéfalo, do cérebro, é toda vascularizada. E essa vascularização são através de capilares, são através de artérias bem minúsculas, que ela vem se ramificando, aonde vai cada vez diminuindo o seu calibre. No momento que surge uma obstrução por uma placa de ateroma, assim como acontece nas artérias coronárias, uma obstrução que provoca um infarto agudo do miocárdio, no encéfalo não é diferente. Pode ocorrer uma obstrução por uma placa de gordura, uma placa de ateroma, ao invés de provocar um infarto agudo do miocárdio, vai provocar um acidente chamado acidente vascular encefálico. Por que infarto agudo do miocárdio? Porque o miocárdio é o músculo cardíaco, e aqui se chama de encéfalo.
Então, é um acidente vascular encefálico. Por uma obstrução, olha aqui onde você vê, aqui uma artéria, onde tem um trombo, uma placa que desprendeu, uma placa de ateroma, onde formou, o vaso forma aquela placa de ateroma, e essa placa ela pode desprender, ou então ser formada naquele local mesmo. Ou ela pode se desprender de um grande vaso e procurar os vasos menores, que são os capilares dessa região aqui, bem fininhos. Quando chegar nessa região, vai obstruir esse vaso. Só que esse vaso é responsável por levar oxigênio para essa região aqui do cérebro. Olha, obstruir uma artéria aqui, um vasinho desse bem fininho, e adiante está a região onde essas células, onde esse oxigênio ia nutrir essas células. Mas, no caminho, houve uma obstrução. Olha aqui, olha. Houve uma obstrução através de uma placa de gordura, uma placa de ateroma, ou que seja um coágulo de sangue que desprendeu por o sangue coagular em alguma região do corpo, principalmente nos membros inferiores, e ir até o cérebro, nessa região, provocar essa obstrução, provocando um acidente vascular encefálico. Obstruiu aqui, o oxigênio não passou para essa região onde deveria ser nutrido, a célula começa o quê? As células começam a morrer, começa a isquemia. O que é isquemia? Isquemia é a falta de oxigênio. As células começam a morrer, começam a infartar. Então, cada região do encéfalo, do cérebro aqui, comanda uma parte do nosso organismo. Se eu tenho a contração aqui do músculo, das minhas pernas, ou eu estou falando, cada região aqui do nosso cérebro tem o setor onde comanda o nosso organismo, a região do nosso organismo. Então, depende dessa área onde foi afetada, eu vou ter uma deficiência numa parte do meu organismo. Uma parte do meu organismo, você vê essas pessoas que têm, que é chamado derrame, né, acidente vascular, na linguagem popular, é o derrame. O derrame, você vê essas pessoas que andam puxando de uma perna, o braço, ou então tem queda labial, não fala, perde a voz, é porque atingiu uma parte do nosso cérebro, uma parte da região do nosso cérebro através de um trombo, de uma placa de ateroma que está morrendo, está provocando a isquemia dessa região, a morte celular, ou deficiência de glicose, de oxigênio, essas coisas. Então, aí quando você vê uma pessoa, primeiro, o que acontece? Essa pessoa vai ter um pico de pressão alta, porque se não está, o coração ele não está conseguindo direito levar o sangue, ele vai aumentar aquela pressão sanguínea. Aumentar aquela pressão sanguínea, a pressão desse indivíduo vai subir demais e vai acontecer o acidente vascular encefálico. Por quê? Aí existe o isquêmico que é quando houve a falta de oxigênio, obstruiu essa parte aqui e não levou oxigênio, é chamado acidente vascular encefálico isquêmico. E tem o outro também, que é bem importante você saber o que é o isquêmico e também saber o que é o acidente vascular hemorrágico. O isquêmico e o hemorrágico. Pronto. É muito simples aqui você entender, definir o que é o isquêmico e o hemorrágico. Aqui teve a obstrução da artéria, não foi isso? Veio, desprendeu o trombo aqui, olha. O trombo aqui. Essa parte aqui, que a gente vê aqui, não está tendo irrigação e as células morreram. Mas é considerado isquêmico. Se essa parte aqui obstruiu, o que acontece? A pressão aqui vai aumentar, o sangue tentando passar aqui e não consegue. Então, a pressão está tão grande que vai chegar o momento que esse sangue aqui pode, como esses capilares, essa rede de vasos sanguíneos aí é muito fininha,
por aquela pressão, pode estourar, explodir esse capilar aqui, esse pequeno vaso. Pode explodir. E o que acontece quando explode? Esse sangue, ele extravasa para o meio interno, para a região intracelular, para a região do cérebro, aquela região mole, aquela região cinzenta. O sangue começa a jorrar ali, é uma hemorragia interna. Então, é classificado como um acidente vascular encefálico hemorrágico. Hemorrágico por quê? Porque explodiu. Quando você tem uma hemorragia externa, o sangue está jorrando pelo meio externo. Mas aqui aconteceu uma hemorragia interna. Então, é uma hemorragia, um acidente vascular encefálico hemorrágico. Hemorragia interna, que o sangue vai estar aqui, ó, o seu crânio, a sua calota craniana vai começar a encher de sangue essas partes. O meio intersticial vai provocar ali edemas dentro da calota craniana, que só resolve através de cirurgia para retirar todo esse sangue coagulado que está no seu encéfalo. E o acidente isquêmico porque obstruiu a artéria e não está passando as células, provocando a isquemia. E o remédio que tem é fazer uma cirurgia para retirar esse coágulo ou outras cirurgias que tem que fazer aí para que o indivíduo volte a ter uma vida normal. Mas, geralmente, essa pessoa que acontece esse problema, ele já sofreu alguma sequela. Que geralmente as pessoas que têm acidente vascular encefálico, tanto hemorrágico como isquêmico, sempre fica com sequela e vai se recuperando através de fisioterapia, de exercício, essas coisas. E se controlar a pressão, pode voltar ao normal, mas não fica normal mesmo como era antes, mas leva uma vida estável. Então vamos agora em diante, vamos dar sequência aqui e vamos ver o conceito do AVE, que é o acidente vascular encefálico. É uma perda da função cerebral como resultado de uma interrupção do fluxo sanguíneo para determinada parte do cérebro, podendo ser de origem isquêmica ou hemorrágica. Então, você vê aqui que pode ser isquêmica, quando obstrui um vaso, que você vê aqui, ou hemorrágico, quando a artéria não aguenta a pressão e houve o extravasamento, explode aquele pequeno vaso e acontece o sangramento na parte interna do cérebro. Aqui a gente vê as causas. Pode ser por trombose cerebral, formação de um coágulo dentro dos vasos cerebrais. Pode vir de outro local, né, que aqui a trombose, o trombo ele pode vir de outro local e se armazenar no local da artéria mais fina que você tiver, tendo como causa principal a aterosclerose. Você vê que eu falei na placa de gordura, placa que pode se desprender, pode ser formada no mesmo local, mas também ela pode ser formada em outro local e conforme a pressão do sangue, ela vai aumentando e desprender ali um pedaço daquela placa de gordura e ser levado até o cérebro ou então os pulmões, que forma embolia pulmonar. Se for no coração, é o infarto agudo do miocárdio. Se for no cérebro, é o acidente vascular encefálico. A aterosclerose, fluxo sanguíneo, passa muito lento pelos vasos, propiciando a formação de coágulo. Embolia cerebral, quando um coágulo ou um outro material formado a outra parte do corpo, principalmente coração esquerdo e pulmão, levando ao cérebro pela corrente sanguínea. Isquemia cerebral, causado pela irrigação insuficiente de áreas do cérebro em decorrência da formação de placas de ateroma, que é a aterosclerose. Esta isquemia leva ao ataque isquêmico transitório. Aí a gente vê a hemorragia cerebral, que é a questão do acidente vascular encefálico hemorrágico. As principais causas podem ser traumatismo de crânio, TCE, ruptura de aneurisma,
malformações arteriovenosas cerebrais congênitas, ruptura vascular devido à hipertensão de aterosclerose, que aos poucos vai degenerando a parede dos vasos, tumores cerebrais, uso de medicações anticoagulantes, anfetaminas e psicotrópicos. A hemorragia é o resultado da ruptura da artéria, principalmente. Então, como eu falei, é uma ruptura, é o extravasamento da artéria, uma explosão daquele vaso, porque não aguentou a pressão do sangue. Os fatores predisponentes podem ser pressão arterial, a pressão do sangue, com certeza ela aumenta, a artéria ela não aguenta os pequenos vasos e acaba explodindo. Doenças cardíacas, cardiopatia reumática, arritmia e ICC, hematócritos elevados, diabetes acelera os processos ateroscleróticos, uso de anticoncepcionais orais é agravado se a mulher ainda fizer uso de fumo, sofrer de hipertensão e tiver idade acima de 35 anos, hipotensão arterial, choque hipovolêmico, cirurgia, uso de medicamentos, são muitos os fatores, você vê aí, uso de droga, principalmente entre adolescentes e adultos jovens, alimentação, muita gordura animal aumenta o colesterol e a obesidade. Então, a gente vê que a placa de gordura é sempre causada pelo seu estilo de vida, um mau estilo de vida, a obesidade, você não controlar o seu peso, leva a placa de gordura, as pessoas obesas, pessoas que não que realizam uma atividade física, são predisponentes ao AVE, o AVC. Não só o AVC, como a maioria das doenças cardiovasculares. Uso de fumo e álcool. E aqui a gente vê os sinais e sintomas. As manifestações clínicas irão depender da localização, lesão e das dimensões da área isquêmica. Déficit motor afeta os neurônios motores. Você vê que nós falamos sobre as funções dos neurônios, os neurônios motores, que são o que leva a você ter aquela reação repentina, levando a hemiplegia. Hemiplegia é quando você perde uma parte dos movimentos do seu organismo, tipo uma perna ou um braço, perde o movimento de um lado, é a famosa hemiplegia. Se a lesão for no hemisfério cerebral direito, a hemiplegia irá aparecer do lado esquerdo. A ciência diz que um lado do nosso cérebro comanda, o lado direito comanda o esquerdo e o esquerdo comanda o direito. É sempre uma teoria que a literatura fala. Déficit de comunicação, resultado da paralisia da musculatura vocal, levando à afasia, que é a falta da voz. Então, como eu falei, são os sinais e sintomas. Você, quando vê uma pessoa que está com a língua, enrola a língua, não consegue falar direito, ou então despenca aqui um lado dos lábios, comissura labial, e também quando afeta a musculatura. Distúrbio da percepção, perda da metade do campo visual, diplopia, que é visão dupla, noturna, prejudicada, você afeta a visão, você fica vendo duas imagens, comprometimento da atividade mental, perda da memória, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de compreensão, dificuldade de orientação e falta de motivação. Então, você vê aqui que os sinais e sintomas para quem tem esse problema, porque o cérebro é uma parte, é uma região aonde comanda todos os nossos mecanismos do nosso corpo. Então, se você tem um AVE, um acidente vascular encefálico, atinge aquela parte ali do cérebro onde comanda parte do nosso corpo, essa área vai ser afetada, logicamente. Distúrbios psicológicos, habilidades emocionais, hostilidade,
frustração, ressentimento, falta de cooperação, medo, depressão, isolamento, disfunção vesical. A primeira coisa que a pessoa, quando tem um AVE, é ficar com incontinência urinária. Você perde, como eu falei na anatomia do sistema urinário, você vê que tem o esfíncter que controla a micção é através dos músculos voluntários, através do seu comando. Mas quando você afeta a área que comanda esse nervo, essa inervação, você não tem mais controle. A primeira coisa que você vai ter é aquele esfíncter liberado, aquela incontinência urinária. Você vai ser dependente de usar sonda vesical de demora ou então fraldas. A incontinência pode ser transitória e ser resultado da confusão mental, perda da capacidade de comunicação, comprometimento sensitivo quando o enchimento da bexiga, perda do controle do esfíncter, essa parte aqui é a mais que acontece. Gente, eu voltei aqui, foi? É a perda do controle do esfíncter, torna-se possível. A persistência da incontinência urinária e fecal pode indicar lesão neurológica intensa. Então, você vê que tanto o esfíncter da urina, você pode perder o controle, também o esfíncter anal, você tendo ali uma evacuação sem o seu controle. Vai dependendo do local que foi afetado esse AVE, essa isquemia. O diagnóstico é feito através de tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, raio-x de crânio, punção lombar para a coleta do líquido. O tratamento, a fase aguda do AVC pode durar de 48 a 72 horas e o prognóstico irá depender do nível de consciência que o paciente irá apresentar após o AVC. Uso de diuréticos para diminuir o edema cerebral, anticoagulantes para profilaxia de trombose, hipotensores para manter a pressão no nível normal e cirurgias. Aí vem os cuidados de enfermagem, manter os cuidados de enfermagem aos pacientes inconscientes, se for o caso, prestado na UTI. Colocar o paciente em decúbito dorsal com a cabeça lateralizada ou manter em parcial decúbito lateral. A cabeça poderá ser elevada se não houver contraindicação. Avaliar constantemente o nível de consciência, abertura ocular, resposta verbal, movimentos de acordo com o comando verbal e examinar as pupilas, diâmetro, formato e reação à luz. Observar a frequência e o padrão respiratório, manter as vias aéreas livres de secreção pela respiração sempre que necessário, proporcionar oxigenoterapia de acordo com a prescrição, manter o material necessário para a intubação orotraqueal de emergência, que esse paciente pode ter uma recaída e precisar intubar, verificar continuamente os sinais vitais à procura de alterações, passar sonda nasogástrica de acordo com a prescrição e todos os cuidados em relação a este procedimento, manter controle da diurese, se o paciente for masculino, poderá usar um dispositivo urinário externo ou passar uma sonda vesical de demora, conforme a prescrição. Isso aí é o médico que vai decidir se o paciente, mas geralmente os pacientes que sofrem com AVE sempre é preciso usar sonda vesical de demora, que você não vai ficar usando sonda intermitente para estar retirando a urina toda hora. Então, o uso mais adequado vai ser uma sonda vesical de demora e os cuidados continuados. Fazer balanço hídrico, principalmente na fase aguda. Observar a eliminação intestinal, diarreia ou incontinência. Fazer mudança de decúbito contínuo de 3 em 3 horas. Manter a pele limpa e hidratada. É importante ver sempre se está utilizando aquele colchão casca de ovo para não causar úlcera por pressão, que nós vamos falar ainda, um assunto que vai ser muito importante. A gente vai falar nos próximos vídeos sobre úlcera por pressão.
que é uma das causas principais de paciente nas clínicas médicas, são as úlceras por pressão, e nós vamos ter que saber as coberturas, os tipos de coberturas que nós vamos utilizar e o tipo, como fazer a mudança de decúbito, manter as unhas cortadas, manter cuidados com os olhos, tampão com gás umidificado, como soro fisiológico, para evitar lesão na córnea, manter cama com grades para evitar quedas durante uma crise convulsiva, promover estímulos sensitivos, conversar com o paciente, tentar despertá-lo, explicar todos os procedimentos que irá fazer. Essa parte é muito importante. Quando você chegar no paciente, você sempre explicar os procedimentos que você vai fazer. Você é uma pessoa humanizada, eu sempre falei isso. Prevenir deformidades decorrentes da hiperplasia, ao controle ao punho, aliás, o cotovelo e o punho, tende a flexão e os membros inferiores a sofrer rotação externa, utilizar coxins, talas para prevenir essas deformidades, exercício através de fisioterapia passiva, movimentação das articulações para prevenir contraturas e facilitar o retorno venoso. Essa parte aqui é a parte de trabalho em equipe, porque vai depender de um fisioterapeuta, né, fazer os exercícios de fisioterapia. É quando nós vamos precisar de apoio do NASF, para que o NASF geralmente é onde tem os fisioterapeutas. E aqui é uma observação. Quando o paciente está consciente, os cuidados serão administrados em uma unidade de tratamento intensivo, preferencialmente. E quando entrar para a fase crônica, os cuidados poderão ser feitos na unidade do paciente. Então, aqui quer dizer que se o paciente estiver inconsciente, ele vai ser tratado na UTI. Quando entrar na fase crônica, os cuidados poderão ser feitos na unidade do paciente. Então, aqui é onde passa da UTI para a clínica médica. É importante que a enfermagem esteja sempre atenta para todas as complicações e fazer o melhor para o paciente e sua família. Isto irá determinar o processo de reabilitação domiciliar. Agora a gente vai falar sobre traumatismo craniano encefálico, que é o TCE. Você vê aqui que o crânio, essa parte aqui, é a parte que recobre o encéfalo. É uma proteção para o encéfalo. Nós não falamos ainda sobre o sistema esquelético, que aqui faz parte do esqueleto, mas eu tenho certeza que você já teve aulas do sistema esquelético. E é importante saber que essa parte aqui é a parte de proteção para o cérebro. Ela é toda coberta, tanto a face como o cérebro, ela é toda coberta por esses ossos cranianos aqui, que é o crânio. Então, você vê aqui, onde tem uma parte, acho que esse osso aqui é o osso temporal, essa parte lateral aqui, onde afetou, onde teve um acidente, onde levou uma pancada, uma queda de moto, uma batida de carro, ou a queda mesmo da própria altura, pode provocar um TCE, que é um traumatismo craniano encefálico. Esse traumatismo aí, o que acontece? Ele quebra essa calota craniana, uma parte dessa calota craniana, que é a proteção do cérebro, e acaba também afetando o encéfalo. Ele quebra, houve aquele trauma nessa região aqui do crânio e acaba afetando o encéfalo que está na parte interna do crânio. Vamos ver aqui um pouco do conceito. O conceito é um traumatismo, uma fratura resultante dos acidentes de trânsito
ou quedas acidentais, como eu acabei de falar. Os sinais e sintomas dependem do local e da intensidade da lesão, mas caracteriza por distúrbios do nível de consciência, porque ali afetou também uma área que comanda o nosso organismo, o nosso sentido, os nossos movimentos. É um traumatismo craniano onde quebrou, onde houve um trauma dessa parte da calota do crânio, que é a proteção para o cérebro. Confusão mental, essa pessoa fica confusa porque levou uma pancada na cabeça, início súbito de déficit neurológico, anormalidade nos diâmetros pupilares, você descobre muito, quando o paciente sofre um TCE, você pode fazer uma reação fotogênica aqui, você coloca uma luz nessa região da pupila e você vê se o paciente ele tem reação, ou então se essa pupila, uma está maior do que outra. Alterações nos sinais vitais, você tem que verificar, ver como é que estão os sinais vitais, se eles estão normais, se eles estão alterados. Alterações visuais e auditivas, cefaleia, vertigem, distúrbios de movimento, convulsão. Se a fratura for na base do crânio, pode ocorrer hemorragia pelo nariz e ouvido, perda de líquido, cefalorraquidiano, pelo nariz, que é a rinorreia, e pelo ouvido, que é a otorreia. Presença de sangue. E aqui a gente vê o diagnóstico. É feito através do exame físico e neurológico, tomografia computadorizada. O tratamento, frequentemente, o tratamento ocorre junto com o traumatismo cervical, imobilização cervical no ato do acidente. Geralmente, quando o paciente ele sofre um acidente no trânsito, uma queda de moto, uma queda da própria altura, é importante você saber que quem vai dar esses primeiros socorros é sempre o SAMU, se o paciente ele tem um acidente de carro, de moto. Por que o SAMU tem que pegar? Por que eu não posso pegar um acidente, uma queda de carro, uma queda de moto, um acidente de moto, uma queda da própria altura? Por que eu não posso pegar e levar para o hospital? Porque não está no sol quente ali, eu vou salvar a vida mais rápido desse paciente? Não. Não. Existe um protocolo que um paciente acidentado de carro, moto, queda da própria altura, os profissionais da área da saúde. Por quê? Porque tem que ser utilizado o colar cervical para proteger a cervical desse paciente, para proteger a coluna cervical, porque ali pode ter uma lesão medular, uma vértebra pode estar ali trincada e qualquer ponta, qualquer problema ali naquela vértebra que formou uma faca ali e perfurar a medula, esse paciente já vai ficar tetraplégico, paraplégico ou ter uma hemiplegia. Então, são procedimentos que nós temos que entender. Qualquer pessoa não pode pegar um paciente que sofreu um acidente na rua por essas causas. Porque você, muitas vezes você quer ajudar e você acaba atrapalhando, você acaba provocando ali um acidente pior, você acaba levando esse paciente a ficar cadeirante para o resto da vida. Então, a pessoa tem que entender, tem que ter paciência ali, saber fazer o que no momento desse? O que o profissional, o que o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ou se você não tem nenhum equipamento, pode ser médico, pode ser quem for, num acidente de trânsito, no TCE, ou num traumatismo craniano, ou seja lá o que for, um acidente de rua. Você não pode pegar porque você não tem os equipamentos ali, você não tem um colar cervical, você não tem uma prancha imobilizadora para você imobilizar esse paciente. Você vai pegar de qualquer jeito ali e você vai acabar
fazendo com que esse paciente pode ter um problema maior. Como eu falei, ali pode ter tem as vértebras. Na coluna cervical é completa de vértebras. Essas vértebras ela pode estar trincada e as pontas, aquelas pontas do onde foi trincado, ela pode perfurar a medula espinhal e, ou pior, furar uma artéria. Furou uma artéria ali dentro, você vai ter uma hemorragia interna e essa pessoa vai morrer. Não vai. Você tentou ajudar e acabou matando esse paciente. Então, é esse o problema que nós temos que sair, imobilização cervical no ato do acidente. E você não vai andar com colar cervical na sua bolsa. Você não vai andar com uma prancha. Ah, não, eu sou profissional da saúde, eu posso mexer o paciente para lá, para cá. Não. A única coisa que você pode fazer ali é segurar a cabeça do paciente. Imobilize a cabeça do paciente. Ou então, esse paciente está tendo uma hemorragia, estanque esse sangue, tira uma camisa, procura alguém que tem uma camisa ali, um pedaço de pano limpo, e você estanca esse sangramento. Porque se esse paciente está tendo uma hemorragia, esse paciente ele pode morrer imediatamente antes de chegar no hospital. Faça ali faça um torniquete, amarre uma camisa, um pedaço de pano, uma calça, o que for, mas você pode ajudar desse jeito. Mas não mexendo o paciente para lá e para cá, colocando num carro, e muitas vezes esse hospital é longe, se onde for, esse paciente vai morrer nessa estrada se você não fizer estancar essa hemorragia. Então, é muito importante você estar por dentro desse procedimento, você entender. Nós vamos falar ainda sobre imobilização na frente, nos cursos de primeiro socorro, que vai ser que vai ter aí, se repassar ainda, e vai passar por tudo isso. E ter esse conhecimento, como faz o torniquete, como estanca o sangramento, como coloca um colar cervical, um tranchamento, essas coisas. Com o derrame cerebral e o edema, acontece o entupimento, aumentando a pressão intracraniana. Oxigenoterapia, nós estamos falando aqui de tratamento. A gente falou um pouco sobre diagnóstico, agora a gente está falando sobre o tratamento. Administração de Monitol EV para reduzir o edema. Manter a cabeça elevada. Tratamento geral para as convulsões. E aqui, observação. Esses tratamentos são realizados em UTI. Cuidado de enfermagem. Manter decúbito dorsal em superfície rígida. Superfície rígida é a prancha que você imobiliza o paciente. Manter vias aéreas permeáveis e com oxigenação adequada. Verificar os sinais vitais de hora em hora. Fazer cateterismo vesical. Observação: se o paciente estiver em coma, proceder aos cuidados conforme indicados. E aqui a gente vai falar sobre traumatismo da medula espinhal. Bom, então a gente vai falar aqui sobre traumatismo da medula espinhal, onde a gente já vê aqui uma imagem aqui, onde houve um acidente e aqui passa as vértebras. Você vê aqui que passa as vértebras e dentro da coluna vertebral nós temos aqui a medula espinhal. Essa medula é o que controla, ela é um líquido, ela que controla todos os movimentos do nosso organismo. Então, é uma parte muito sensível, então ela é protegida pela a coluna vertebral. E aí você vê, no caso de um acidente, como eu acabei de falar nessa parte anterior aí do traumatismo craniano encefálico, quando houve um acidente de carro, um acidente de moto na rua, aqui está a importância de quem pegar esse paciente na rua ser um profissional capacitado e com equipamento adequado. Porque muitas vezes você quer ajudar e acaba atrapalhando. Aqui você já vê que a medula, ela já houve aqui uma lesão. Uma lesão.
obviamente, esse paciente aqui, ele vai ficar paraplégico. Ele já vai ter afetou já os movimentos periféricos, os movimentos do organismo. Então, se no caso aqui tivesse uma lesão aqui, um traumatismo aqui nessa cervical aqui, e não tivesse afetado, de repente você vai pegar um paciente, o pescoço, a cervical desse paciente vai movimentar e acaba lesando aqui a medula espinhal. Ou então perfurando algum vaso e provocando uma hemorragia interna. Então você vê aqui o que é um traumatismo da medula espinhal, onde a vértebra aqui afetou a medula espinhal. Então vamos ver a definição aqui. Conceito é o traumatismo que ocorre na medula espinhal como consequência de um acidente automobilístico, quedas, acidentes esportivos, indústrias e ferimentos à bala. As vértebras mais afetadas são a da coluna cervical, a quinta, a sexta e a sétima, e a 22ª, a 12ª torácica e a primeira lombar. O diagnóstico é feito através do exame neurológico, radiológico, como raio-x da coluna e TC, o tratamento imediato, a imobilização com colar cervical, como eu acabei de falar, sempre tem que colocar o colar cervical, que você vai ficar para evitar movimentos bruscos, deitar em superfície plana e rígida, que é a prancha, transportar imediatamente para o hospital. É importante em um traumatismo desse na rua, extra-hospitalar, você sempre acionar o SAMU, dar os primeiros socorros ali, conforme o seu entendimento, se você entender mesmo, dar os primeiros atendimentos ali e pedir para alguém ligar o 92, que é o SAMU, o Serviço de Emergência. Administração de oxigênio e medicamento para redução do edema. E o definitivo, tração cervical do tipo de transesquelético, exercícios passivos e ativos, prevenção de úlcera de decúbito, cateterismo vesical. E agora nós vamos falar sobre cefaleia, aquela dor de cabeça que você não sabe o que é, aquela dor de cabeça irritante mesmo. Muitas pessoas acham que enxaqueca é qualquer dor de cabeça mais forte. Trata-se de um engano. A cefaleia do tipo tensional episódica e a enxaqueca são dois distúrbios distintos que requerem tratamento específicos. As causas gerais são aspartame, produz dilatação das veias e artérias do cérebro. Chocolate. O chocolate preto é rico em uma substância vasoconstritora. Em resposta a esta vasoconstrição, o organismo promove a vasodilatação, o que desencadeia a crise. Os embutidos, como salsicha, linguiça e salame, entre outros, a cor avermelhada desses alimentos é obtida através de um composto chamado nitrito de sódio. Meia hora após a ingestão, o nitrito ativa o sistema nervoso central, que reage produzindo vasodilatação dos vasos sanguíneos cerebrais. Fruta cítrica, especialmente laranja, limão e abacaxi e companhia, é uma substância encontrada nesse cítrico que produzem uma contração e após uma vasodilatação dos vasos cerebrais. Queijos envelhecidos, mussarelas e outros. A tiramina é uma substância encontrada nos queijos que promove a uma contração e após uma vasodilatação dos vasos cerebrais.
vinho tinto, os compostos encontrados na casca da uva vermelha, flavonoide, são um santo remédio. Então, são um remédio bom para o coração, mas promove uma vasodilatação geral, desencadeando a crise de dor. Oscilação hormonais, estresse, hipoglicemia, atividade física exagerada, problema visual não detectado, patologia maligna como tumores, infecção do tipo meningite, exposição exagerada aos raios solares. Então, são todos os fatores da cefaleia que você vê que são muitos. Se a gente for ver aqui, são muitos fatores da cefaleia. O tratamento medicamentoso envolve uma melhora na atividade de vida como um todo, alimentação adequada e um horário regular, e os horários regulares, uso de muito líquido, redução dos fatores que desencadeiam os estresses, atividade física moderada e rotineira, apalpar e massagear a região da cabeça atingida pela dor, compressas de gelos, técnica de relaxamento, e o medicamentoso vem através dos analgésicos, como cafeína, anti-inflamatórios e tríptanos. Medicamentos para prevenção, anticonvulsivantes, antidepressivos, beta-bloqueadores de canais de cálcio, toxina e botulínica. Aqui nós vamos falar sobre os termos técnicos, que isso aqui é muito importante você entender para na hora da sua evolução. O que é insônia? Dificuldade para dormir. Sempre que você for colocar na sua anotação, na sua evolução de enfermagem, prontuário, você vai ter que sempre utilizar os seus termos técnicos. Como insônia, você vai colocar dificuldade para dormir, vai colocar insônia, estupor, diminuição sensível da capacidade intelectual acompanhada de uma espécie de imobilidade, de expressão, de espanto ou indiferença, torpor, inatividade física e mental que não chega ao sono, amnésia, perda da memória que pode ser temporal ou permanente. Então, são termos técnicos aqui que um pouco difícil da pessoa lidar no dia a dia. Astenia, ausência ou perda da força muscular. Síncope, desmaio ou perda temporária da consciência. Hipotimia, perda temporária dos sentidos. Alucinação, percepção irreal de estímulos, podendo afetar qualquer um dos sentidos. Falsa percepção sensorial, é um pouco conhecida a alucinação, a gente conhece. Delírio também é conhecido, que é o transtorno mental com alucinações. Confusão, excitação, gradativamente ocorre o afastamento da realidade. Vertigem, sensação de que o mundo está girando ou que ele próprio está girando no espaço. Fobia, medo anormal. Depressão, abatimento, sentimento de angústia e de frustração. Você vê que é muitos termos técnicos. Abnubilação, ofuscação da memória. Convulsão, contração involuntária e súbita dos músculos esqueléticos. Trismo, contração espasmódica dos músculos mastigadores. Coma, profundo estado de sonolência com perda da sensibilidade e dos movimentos voluntários. A pessoa que está em coma, a gente sabe que é um problema muito sério. Paralisia, perda da função motora por lesão dos nervos ou por destruição dos neurônios. Paresia, paralisia incompleta. Parestesia, sensação de formigamento, diminuição da sensibilidade. Paraplegia, paralisação dos membros inferiores. A gente vê aqui, olha, a paralisia, a parestesia,
a parestesia, a paresia e a paraplegia, são tudo provocado através do AVE, que é o acidente vascular encefálico, atingindo uma parte do nosso organismo. Então, aqui os termos técnicos, como perda dos membros, dos movimentos dos membros. Tetraplegia. Tetraplegia é quando o paciente fica todo paralisado. Paralisia dos 4 membros. Hemiplegia. Paralisia de uma das metades, direita ou esquerda, do corpo. E vem mais aqui, viu? Afasia, incapacidade de compreender ou utilizar a linguagem devido à lesão cerebral. Disfasia, dificuldade em falar. Disartria, dificuldade em articular as palavras. Dislexia, perturbação da capacidade de ler. Isocoria, igualdade dos diâmetros pupilares, quando você vê as pupilas estão iguais, chama isocoria, isocórica, pupilas isocóricas. Anisocoria, desigualdade dos diâmetros pupilares, é quando uma pupila está maior e a outra está menor. Isso acontece muito nos traumatismos cranianos. Midríase, pupila dilatada. Você vê que a nossa pupila, que é essa bolinha do olho, nós já falamos em sala de aula sobre esses termos, que é a midríase e também a miose, pupila dilatadas. A miose é pupila contraídas, é quando a pupila está pequena. Você pode definir aqui através do nome. O nome midríase é maior do que miose, então a pupila está maior na midríase e na miose a pupila está bem menor. E aí vem nistagma. Nistagma são os movimentos involuntários do globo ocular. Você vê o olho da pessoa, ele não consegue firmar, ele fica com aquele movimento involuntário classificado como nistagma. Diplópia, visão dupla, e aqui foi um pequeno paliativo aqui do sistema nervoso. A gente falou sobre um pouco da fisiologia, das afecções do sistema nervoso. Então, é bom você procurar em literaturas, videoaulas, que eu acho que vou postar ainda uns vídeos falando sobre esses assuntos, para a gente se aperfeiçoar mais e você entender, para quando você entrar na clínica médica, seu emprego, você está por dentro dessas patologias, dessas afecções, para entender o diagnóstico, para saber o diagnóstico, o tratamento e ficar por dentro, porque na clínica médica muitos problemas, muitas doenças, muitos diagnósticos, e então nós temos que entender dessas afecções para poder dar um diagnóstico, para dar o melhor do tratamento, dos cuidados de enfermagem. Ok? Então, até o próximo vídeo.